E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos entrando na nossa terceira semana de aula aqui, né, do análise de processos físico-químicos do Novotec que vocês estão cursando. Eu fiz a correção do exercício da atividade 2 que eu passei para vocês, tá? Eu vou comentar aqui rapidamente os resultados. Claro que a gente ainda vai exercitar bastante esses cálculos, né? O objetivo desse curso é a gente aprender a lidar com soluções e com algumas análises de laboratório de análises volumétricas. Bom, e a base de tudo é a gente saber calcular massa molar das substâncias, né? Lembrando que massa molar e massa molecular são coisas diferentes. Na verdade, a gente calcula a massa molecular, né, a partir da tabela e, obviamente, a massa molecular é igual à massa molar, mas são conceitos diferentes que já foram apresentados para vocês aí. Bom, o exercício aqui pede para calcular a massa molar das substâncias abaixo. O2, né, que é o nosso oxigênio, SO2, N2, Fe, NO3, 3, H2S, C12H22O11. Para quem não sabe, isso aqui a gente come todo dia, tá? Isso é sacarose, açúcar. Al2SO4, 3, né? Isso aqui é utilizado para quem em piscinas, né? Para fazer limpeza de piscinas, que é sulfato de alumínio. E NH4, 2SO4, sulfato de amônio. Pode ser usado para fertilizantes, tá? Para precursor de fertilizantes. Bom, algumas substâncias químicas aí. Essa aqui eu não tenho muita certeza, mas amônio se usa em indústria de fertilizante. A gente tinha que calcular a massa molar, né? Então, do oxigênio, a gente vai pegar lá na tabela periódica, 16 vezes 2 dá 32. O SO2, o O é 16 vezes 2 dá 32. O S é 32, dá 64, certo? N2, 14 vezes 2, 28. FeNO3, se a gente pegar aqui o O é 16 vezes 3 dá 48, mais 14 dá 64. Fazendo a conta aqui, mais o Fe, que é 55, fazendo toda a conta aqui dá 241,85, certo? 1 Fe, 3O, 3O e 1N, depois disso tudo multiplicado por 3, tá? Tá 241,85. H2S seria 1S e 2 átomos de hidrogênio, que vai dar 32 mais 2, 34. Correto aqui, tá? C12H22O11. 12 vezes 12 mais 22 vezes 1, que é a massa molar do hidrogênio, e mais 11 vezes 16, que é a massa molar do oxigênio. Aí a gente acha 342,12 gramas por mol, certo? A L2SO4, 3, né? Ó, o SO4 ele tem 32 mais 64, dá 96 aqui, vezes 3, né? Sou meio ruim de cabeça aqui, mas se você fazer todo o L2 e o SO4, 3, você vai chegar em também 342, tá certo? Vamos lá, vou fazer umas contas aqui. Pera aí, deixa eu abrir uma calculadora. Que é sempre bom aqui. Algumas continhas é bom fazer com a calculadora, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, que eu falei, ó. Tem O4, né? Então 16 vezes 4, que deu 64, mais 32, 96. 3 vezes tudo isso, vezes 3, 288. O AL, deixa eu ver o AL na tabela periódica aqui. O AL é 26,98. 26,98 mais 288 mais 26,98, só que é duas vezes, né?
Vou colocar aqui mais 96,98 de novo. 341. Deu aqui 342 alguma coisa. Aproximação, tá? Depende do número que eu usou aqui. Eu aproximei alguma coisa, mas deu muito próximo. NH4 SO4 também é o mesmo raciocínio aqui, ó. 4 átomos de oxigênio 16, 1, 32. Aqui, ó, são 14 mais 4, são 18 vezes 2 dá 36. 36 mais 96, 132, tá? Tem uns quebradinhos aqui, tá? Então a resposta correta seria essa, tá, gente? Alguns de vocês aqui não chegaram nesse resultado. O que eu sugiro? Essa próxima aula aqui eu vou dar umas questões mais teóricas. Mas se quiser estar revisando esses exercícios aqui comigo, pode me chamar durante o horário da aula que eu tiro a dúvida, tá certo? De quem aí no caso tiver com dúvida, quiser aprender, eu posso dar outros exemplos aqui de outras substâncias e a gente faz a conta junto aqui online, tá bom? Então é isso. Bom, hoje nós vamos falar sobre átomos e moléculas, tá certo? Na verdade, eu quero falar com vocês sobre substâncias simples, compostas, substâncias puras e misturas, tá? E alguns tipos de soluções. Uma introdução à parte de soluções também. Então, a gente tem os átomos, né? Formando aí as substâncias, certo? Formando as moléculas. As substâncias simples e as substâncias compostas, tá certo? Quando eu tenho uma substância simples, eu só tenho átomos do mesmo elemento. Então a gente chama de substância simples. Quando a gente tem uma substância composta, a gente tem átomos de diferentes elementos, né? É o que a maior parte a gente tem aí no dia a dia são substâncias compostas. Então aqui, substâncias simples, né? A gente tem como substâncias simples as substâncias da nossa atmosfera. Na nossa atmosfera a gente pode encontrar um pouco de hidrogênio, muito pouco, né? Gás oxigênio, né? Quase na verdade um dos elementos mais importantes, né? Não que nitrogênio não seja, mas o gás oxigênio é muito importante. Se a nossa atmosfera fosse feita só de oxigênio, nós não conseguiríamos sobreviver, né? Então precisa do nitrogênio. E o ozônio, que é o gás da camada de ozônio, que filtra os raios do Sol. Bom, tudo substâncias simples, é constituída de uma molécula formada por átomos de mesmo elemento, certo? E a composta? Constituída por molécula formada por mais de um elemento químico, então dois elementos diferentes. Então a água, que está presente na atmosfera na forma de vapor, nos oceanos, né? Água com sal, que é uma solução, e as águas dos rios aí também, que praticamente não é uma substância pura, mas é boa parte composta de H2O, que é uma substância composta, formada por molécula, por mais de um elemento químico. Então a gente tem aqui o O central aqui e dois átomos de hidrogênio. Sal de cozinha, a gente come quase todo dia, né? A gente tem o Na, que é esse átomo menor, e o Cl, que é maior, certo? E o açúcar, C12H22O11, que é a sacarose, que é essa molécula complexa aqui, formada por duas unidades aqui de monossacarídeos. Bom, que inclusive eu dei como exemplo, né? Para vocês calcularem, alguns erraram, mas tudo bem. Vamos lá. Substâncias puras, a gente pode ter substâncias simples e compostas, certo? Mas não deixam de ser substâncias puras. Por exemplo, a água é uma substância pura composta. O oxigênio é uma substância pura simples, certo? Se formada da mesma coisa.
E a mistura? A mistura, a gente tem duas substâncias diferentes, então é considerado uma mistura. Por exemplo, o ar que a gente respira é uma mistura composta de vários gases. A gente tem gases nobres no ar, a gente tem o oxigênio, nitrogênio, N2O2, então já o ar não é puro. O ar não é puro. Você fala, eu vou respirar ar puro. Não, o ar é uma mistura, tá certo? É uma mistura, não é uma substância simples. Então não podemos falar que o ar é puro. Puro porque a gente não sente cheiro de nada. Em São Paulo, né? O ar é bem tóxico. Mas nem aqui no interior, que o ar é mais puro, ele não pode ser chamado quimicamente de puro, porque ele é uma mistura, tá bom? Então vai. E aí a gente tem fase, né? No caso, o ar ele só tem uma fase. Se ele tiver duas fases, ele tiver uma neblina, né? Aí ele é bifásico. Então ele é uma mistura heterogênea. Então a gente tem as misturas homogêneas, que só tem uma fase, e mistura heterogênea, que pelo menos duas fases, né? Água e óleo, uma mistura heterogênea. E água e sal, quando bem misturado e abaixo do ponto de saturação, a gente vai ter uma mistura homogênea também. Vai ser incolor, né? Só vai ser salgado. Então a gente tem as misturas aqui. O ar, né? Formado por O2, N2. Aqui outras coisas, né? Outras moléculas aí, contaminantes do ar. A mistura, né? E aqui a gente tem água e areia, que vai ficar, obviamente, uma mistura heterogênea. Você vai ter a água por cima e a areia por baixo, né? Então aqui a gente tem uns exemplos, ó. Água mais açúcar dissolvido, uma mistura homogênea. A gente tem aqui o óleo mais água, mistura heterogênea. E água com gás, a gente vai ter duas fases, uma em movimento, mas não deixa de ser uma fase. Também mistura heterogênea, não se mistura. Tá? Então aqui tem alguns exemplos de misturas homogêneas. Amálgama de mercúrio, isso aqui era ainda não sei se usa ainda isso, tá? Mas eu utilizava no dente, uma mistura de prata com estanho e mercúrio para fazer obturação, né? Isso não sei se usa mais, tá? Até porque tem mercúrio é uma coisa muito tóxica. Vinagre, que é a água mais ácido acético, azedo, né, para temperar salada. Latão, cobre mais zinco, que é uma mistura homogênea de dois metais. Você funde esses metais e forma uma liga. O bronze também. Você aquece os metais e forma uma liga metálica. O aço, mesma coisa. Aquece o ferro em presença de carbono e forma o aço. O álcool hidratado, nas usinas, você extrai a sacarose, converte em etanol e na hora que você faz a separação, você vai obter o álcool, que é uma mistura de etanol com água. E a solução? A solução mais importante para nós, tá? É a solução dos nossos problemas. A solução ela é uma mistura homogênea, composta dois ou mais componentes, né? É o objeto de estudo nosso do curso, né? A gente vai aprender a manipular soluções, né? A gente tem os componentes de uma solução, solvente e soluto, né? Soluto é a parte que é misturável, né? E o solvente é aquilo que dissolve. Então, por definição, né, a gente tem aqui ó, o componente da solução. Deixa eu dar um page down aqui, para ver se eu consigo voltar aqui. Ah, tá. Componente da solução que se apresenta em maior quantidade, frequentemente, mas não necessariamente é a água, que caracteriza uma solução aquosa. Soluto é o componente que se apresenta em menor quantidade, substância que se dissolve no solvente. A definição é essa, tá? Muita gente acha que por exemplo, água e sal. O soluto é o sal, né? Normalmente a gente pensa que o soluto é um sólido, mas nem sempre o soluto é sólido. A gente pode ter soluto ácido e a água como solvente.
Por isso que ele fala que é o componente de maior quantidade, que às vezes você pode confundir quem é o soluto e quem é o solvente, porque os dois são líquidos, né? Então a gente tem tipo de solução: solução sólida, né? O soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso. O solvente é sólido, tá certo? Nesse tipo de solução. E exemplos aqui, ó: sólido sólido, uma liga metálica de dois metais, cobre e níquel. Líquido sólido, uma liga onde tem um metal líquido e o cobre, que é sólido, amálgama. E o gasoso, a gente tem hidrogênio dissolvido no níquel, gasoso sólido, solvente sólido. Uma solução líquida, o solvente obviamente vai ser líquido, né? Então, uma sólido líquido, a gente tem sal em água. Uma solução líquida, ó, líquido líquido, álcool em água. Gasoso líquido, a gente pode ter o CO2 em H2O, refrigerante. As borbulhas são CO2, tá? E uma solução gasosa, a gente tem o solvente gasoso. E a gente tem alguns exemplos, ó: sólido gasoso, poeira no ar. Poeira dissolvida no, assim, em suspensão, né? É uma mistura sólido gasosa. Líquido gasoso, água no ar, né? No caso aqui, a água em estado líquido, nuvens, por exemplo. Nuvens condensadas. Água no ar. E gasoso, gasoso, ar, né? Nitrogênio com oxigênio. Tem uma mistura gasosa, tá bom? Quanto à natureza dos solutos, soluções são classificadas: soluções iônicas e soluções moleculares, né? Soluções iônicas são aquelas formadas por compostos iônicos, no caso água e sal de cozinha. Solução molecular é só aquela onde o soluto é um composto que não é iônico, né? No caso água e açúcar, né? Que é um composto molecular. Aí ele fala: os ácidos são compostos moleculares, os ácidos inorgânicos, que em água originam uma solução eletrolítica, uma solução iônica. É que os ácidos são ionizáveis, né? Eles são moleculares, mas eles são ionizáveis. Mas isso a gente pode tratar num outro assunto, tá bom? Só a gente fixar os dois tipos de solução aqui: iônica ou molecular. Aí a gente tem alguns exemplos de soluções insaturadas, saturadas e supersaturada, tá? Que é saturada com um corpo de fundo. A gente passou do limite, né? Imagina quando a gente vai... Acho que vocês já devem ter adoçado o café, né? Você vai adoçar o café e coloca muito açúcar. Chega um ponto que o açúcar fica no fundo. Você produziu uma solução supersaturada, onde aquele açúcar que está no fundo ele não se dissolveu, certo? Então a gente tem aqui, ó, insaturada, ela está abaixo do ponto de solubilidade, ó. No caso, ó, o CS do NaCl a 0 grau é 35,7 gramas a cada 100 gramas de água. O coeficiente de solubilidade do sal é 35,7, ou seja, a 0 grau a gente consegue dissolver 35,7 gramas a cada 100 gramas de água de NaCl. O coeficiente de solubilidade do NaCl a 25 graus sobe de 35,7 para 42 gramas a 100 gramas de água, tá certo? Então isso a cada 100. Se a gente tem 1000 gramas, que é 1 litro praticamente, né, de água, 1 quilo de água é 1 litro, né, mais ou menos. Então a gente pode dissolver 357 gramas. Se a gente colocar 200 gramas em 1 litro d'água, a gente está abaixo de 357. Então ela é insaturada. Se a gente tem 357 gramas em 1 litro d'água, ela está exatamente no ponto de saturação. Qualquer graminha a mais vai formar um corpo de fundo, tá? E se a gente tem 400 gramas de NaCl em 1 litro d'água a 0 graus, a gente vai ter saturada com corpo de fundo. Se a gente aquecer ela a 25 graus, a gente vai ter uma solução saturada. Mas à medida que a gente resfriar essa solução,
ela vai criar corpo de fundo, ela vai voltar nessa situação, tá? Então aqui a gente tem solução supersaturada. Aqui está dando um exemplo, né? Você tem 1 litro, que aqui não comporta, né? Você aquece a 25 graus e você resfria essa solução a 0 grau. E aí a gente vai ter uma concentração acima do ponto de saturação. Mas aqui qualquer evento que você faça nela, você pode começar uma cristalização, né? Então porque você está acima do... Enquanto ela está em equilíbrio aqui, você até consegue essa solução, mas depois ela pode perder essa saturação com algum evento que você cria aí, tá? Então a gente pode ter soluções concentradas, né, que contém muito soluto em relação ao solvente. Exemplo, 300 gramas de sal para 1 litro d'água, né? Ela está concentrada. E soluções diluídas, pouco soluto para a quantidade de solvente. Lembrando que cada substância tem uma capacidade de se dissolver, tá? Vai depender da substância. Bom, pessoal, basicamente os conceitos, um pouquinho sobre soluções, um pouquinho sobre substância pura, simples e composta, sobre misturas, tá? Era essa a ideia da aula de hoje, certo? Então, bons estudos a todos aí, vai ter uma pequena atividade, né? E eu vou estar online com vocês no horário de aula, tá bom? Até mais, uma boa semana para vocês aí, tá?